Você está aprendendo raiz quadrada e ainda não consegue descobrir a raiz de um número? Veja como resolver facilmente a raiz quadrada usando a tabela maluca das raízes. Oi, boas-vindas ao nosso canal. Se você está chegando aqui agora, já deixa seu like e se inscreva no canal se não for inscrito. Nesse vídeo, eu vou te ensinar uma forma bem legal de fazer raiz quadrada. Vamos usar a tabela maluca, onde você vai encontrar os resultados das raízes sem multiplicar, somar ou dividir nada. Se você ainda não sabe calcular raiz quadrada, no vídeo anterior nós ensinamos como resolver. Resumindo o que falamos no vídeo passado, para calcular a raiz quadrada de um número, você precisa saber qual o número que multiplicado por ele mesmo dá o resultado da raiz quadrada que você precisa. Por exemplo, você tem que resolver a raiz quadrada de 25. E você sabe que 5 vezes 5 é igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Se você ainda tem dúvidas do que eu estou falando, eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo para você assistir. Mas e o macete que eu falei lá no início do vídeo? Na verdade, antes da gente ir para a tabela maluca, eu tenho que te mostrar uma tabela que não tem nada de maluca. E você precisa saber que essa tabela existe por dois motivos. Para entender a tabela maluca e para o seu professor ou para a sua professora não achar que você enlouqueceu. Então preste atenção. Essa tabela que vamos falar aqui foi criada por Pitágoras, o filósofo e matemático grego. Essa tabela é chamada de tabela de Pitágoras. Eu vou te explicar rapidamente para você conhecer. E se você quiser um vídeo só da tabela de Pitágoras, você pode me falar aqui nos comentários. Veja essa tabela. Repare que a primeira linha e a primeira coluna são formadas por números de 1 a 9, que representam a tabuada de 1 a 9. Agora, observe que se você pegar a coluna 5, por exemplo, ela vai ter toda a tabuada do 5. E se você pegar também a quinta linha, ela também vai ter a mesma tabuada do 5. E aí por diante. Repare nas demais colunas e linhas dessa tabela e você vai ver que se você multiplicar a linha 6, por exemplo, vezes a coluna 2, você vai ter o resultado de 6 vezes 2, que é igual a 12. E com as demais multiplicações também. Mas enfim, aqui o nosso foco está nos números dessa linha diagonal. Veja bem, se você fizer 1 vezes 1, o número da diagonal é 1. 2 vezes 2 é igual a 4. 3 vezes 3 é igual a 9. E observe que nessa tabela, todo número multiplicado por ele mesmo vai formando essa linha diagonal. E se você reparar bem, nessa linha diagonal, você encontra as respostas das suas raízes quadradas. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 49? Veja o número que está na direção do 49, na mesma linha e na mesma coluna. É o número 7, não é? Então, a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Agora que você já viu a tabela de Pitágoras e você já viu essa linha diagonal, nós vamos chegar na tabela maluca das raízes. E quando que você vai usar a tabela maluca na sua vida? Você vai usar quando estiver resolvendo uma raiz e errar as contas e não encontrar o resultado de jeito nenhum. Então, vamos montar juntos. Nós vamos fazer uma tabela maluca onde nós vamos encontrar só a linha diagonal. Então, vamos ver na tabela que fica mais fácil para você entender. Se você quiser me acompanhar, pegue um papel quadriculado e vamos lá. Você vai eliminar o primeiro quadradinho e vai colocar a mesma quantidade de números na linha e na coluna. Assim, o número 1 na linha, o número 1 na coluna, o número 2 na linha, o número 2 na coluna. E assim por diante. Aqui na minha tabela, eu parei no número 9, mas você pode continuar o quanto você precisar. E agora o que vamos fazer? Começando a montar a tabela maluca, colocamos o número 1 aqui, já formando a diagonal. Agora preste atenção na ordem que os números devem ser colocados. Colocamos o número 2 na coluna e o número 3 na linha. O número 4 vamos colocar na diagonal. Repare que se a gente fizer 2 vezes 2, temos que é 4 e a raiz de 4 é igual a 2. Continuamos. 5 na coluna, 6 na linha, 7 na coluna, 8 na linha.
e 9 na diagonal. Veja bem, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, a raiz de 9 é igual a 3. Seguimos o mesmo raciocínio. 10 na coluna, 11 na linha. 12 na coluna, 13 na linha. 14 na coluna, 15 na linha. 16 na diagonal. Então, a raiz quadrada de 16 é quanto? 4. Muito bem, porque 4 vezes 4 é 16, o número que está aqui na diagonal. Repare que a tabela maluca tem uma regra. Você nunca pode colocar mais de um número numa coluna de uma vez. É importante você saber disso, porque a lógica está em formar uma diagonal certinha com as raízes para você resolver sem ter que multiplicar. Vamos lá. Paramos no 16. Então, a gente continua. 17 na coluna, 18 na linha. 19 na coluna, 20 na linha. 21 na coluna, 22 na linha. 23 na coluna, 24 na linha, 25 na diagonal. Então, sempre que você tiver a raiz de 25, você olha os números da linha e da coluna que está na margem. Seu último número da diagonal foi 25. Agora, você continua a partir dele e vai montando a sua tabela maluca até a próxima raiz. E você vai fazendo isso até chegar ao número que você precisa. Imagina que cai na sua prova a raiz quadrada de 196. E você não sabe qual número que multiplicado por ele mesmo resulta em 196. Você vai acrescentando a sua tabela maluca. Acrescenta o 10, o 11, o 12, o 13, até chegar na raiz de 196, que é 14. No final, você vai ter todas as raízes na sua diagonal. E suas respostas estarão na coluna e na linha da margem da tabela. Se você gostou da tabela maluca, deixe o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito. Até o próximo vídeo.